Meus irmãos, a gente vai caminhar em mais uma etapa da nossa série sobre a liberdade em Cristo, série que nós propusemos nesses meses de fevereiro e março aqui na Igreja Batista em Araçás, e onde nós temos tratado de alguns temas que tratam sobre liberdade, sobre prisão, sobre escravidão. Eu, irmãos, sou um senhor que nasci nos anos 80, e eu já disse isso aqui no púlpito. Nós dos anos 80, nós tínhamos muito acesso a muitas coisas já nessa época. Nossa TV já era colorida, esquentava, era pesada, mas já era colorida, tubo de imagem. O som 5 em 1 era um fenômeno. 5 em 1 ainda não, porque o CD não é dos anos 80, é dos anos 90, mas tinha um 3 em 1, que era um toca-fita, um toca-disco e rádio AM e FM. E as caixas de som eram muito potentes, muito boas. Existem caixas de som da Sony que existem dessa época que são boas até hoje. E tinha algo que era muito curioso, que era as histórias em quadrinho. E eu gostava, hoje não mais, mas eu gostava das histórias em quadrinho. Só que tinha um problema. Aqui em Vila Velha, a gente tinha bancas, nós tínhamos bancas de revista, mas nem sempre as historinhas chegavam. Tem alguns personagens que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas a DC Comics, ela tinha alguns personagens que eu gostava. O Batman, o Lanterna Verde. E tinha uma série da DC que eu achei bem legal, que era o Watchmen. Não nos anos 80 necessariamente, eu acompanhei um pouco mais tarde. E o Watchmen era legal porque apresentava os heróis de forma diferente. Um desses heróis, anti-heróis, era o que eu mais gostei. Mais do que Dr. Manhattan, mais do que todos os outros, era o Rorschach. Que ele, eu não sei falar direito esse nome, mas a gente chamava de Rorschach. O rosto dele mudava, tinha uma máscara, e o rosto dele mudava conforme as expressões dele. Fizeram um filme há pouco, e não foi um filme tão ruim, apesar que não é muito parecido com a historinha, mas é um filme que dá para assistir. Em determinada situação, o Rorschach, que é um Batman misturado, ele estava preso. E ele sendo um herói, os vilões todos ficaram em polvorosa, porque ele é um herói sem poderes. Em determinada confusão, um desses bandidos foi agredido pelo Rorschach, que ele é um camarada não é o Batman, e ele disse o seguinte para os bandidos: vocês entenderam errado, não sou eu quem está preso com vocês é que estão presos comigo. Então vou te pedir para abrir a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós vamos ler no capítulo 4, do verso 10 ao 23. Eu vou projetar, como sempre nós projetamos. Peço para que você acompanhe na sua Bíblia, não feche, tá bom? Lê esse texto de novo em casa, reflita nesse texto, para que faça dele seu devocional, se for o caso. Nós vamos ler, depois nós vamos entender o porquê desse prólogo, né? Porquê desse início. E Paulo finaliza a sua carta à igreja de Filipos da seguinte maneira: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade.
Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. Nessa série nós temos visto vários momentos de prisão, vários momentos de vontade de voltar à prisão, e nesse caso Paulo era prisioneiro em Roma. Provavelmente essa carta foi escrita no final de Atos dos Apóstolos. Naquele momento, Paulo, em sua última viagem, querendo ir para a Espanha, foi impedido. Ele foi impedido, foi profetizado que ele iria passar por sofrimento. Ele disse: eu já sei que eu vou passar por sofrimento, mas eu tenho que continuar o meu ministério. Paulo saiu de Jerusalém para pregar para os estrangeiros, mas quando Paulo, a primeira vez que ele saiu, ele pregava nas sinagogas, ele continuava falando com judeus, até que Paulo foi, pelo Espírito Santo, começar o seu trajeto de pregar aos gentios, levar a mensagem de Deus não para judeus de outras regiões, mas para não judeus em outras regiões espalhados pelo mundo. Paulo ficou, nesse caso, primeiro numa prisão domiciliar. E uma prisão domiciliar é basicamente uma casa vigiada por alguns guardas. Nessa casa vigiada por alguns guardas, Paulo não era assim uma preocupação para César. Afinal de contas, Paulo ele foi mandado para lá, ele pediu para ser julgado por César. Por quê? Porque ele estava no meio de uma confusão entre dois grupos judeus, os fariseus e os saduceus, por causa de uma tal ressurreição. Isso não importava muito para César. Isso era algo lá que os promotores romanos deveriam se preocupar. Contudo, chegou aos ouvidos do imperador que esse Paulo não só era um perturbador em Israel, mas era um perturbador em Roma, porque ele pregava que Jesus Cristo é o Senhor, e que a religião romana era religião falsa. Isso significa que tanto César estava sendo afrontado em seu senhorio, como a religião romana estava sendo esvaziada. Roma começou a ruir por conta de um homem que ousava falar. Por isso Paulo deixou essa prisão domiciliar e passou por uma prisão mais séria, com guardas vigiando o apóstolo o tempo inteiro. Isso fez com que as pessoas que andassem com Paulo também passassem a ser perseguidas. Muitas pessoas que visitavam Paulo acabavam presas também. Isso fez com que algumas igrejas parassem de enviar pessoas para que levasse algum tipo de comida, mantimento, capa, ou o próprio texto sagrado para Paulo. Até que um tal de Epafrodito falou assim: eu vou. E a igreja de Filipe, que não era uma igreja rica, então leve isso, e vá ao apóstolo Paulo. E Paulo descobriu liberdade na prisão. É esse o tema de nossa mensagem de hoje. Liberdade na prisão. E que tipo de liberdade é essa? A primeira liberdade que a gente consegue identificar é que a igreja se lembrou do missionário perseguido. E aqui está o primeiro tapa na minha cara, talvez, que esse texto faz. É o primeiro confronto que a palavra de Deus faz em relação à minha vida, quando eu leio esse final da carta de Paulo aos Filipenses. O auxílio ao missionário é a força para que o evangelho continue sendo pregado, é a força para que o evangelho continue livremente sendo espalhado pelo mundo. Uma igreja percebeu um missionário passando apuros, e essa igreja disse: a palavra do Senhor está presa, nós precisamos ir ao encontro dos missionários. Mês que vem é mês de missão aqui. Os batistas, nós temos missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais.
Nós temos vários movimentos batistas, existem missionários espalhados pelo nosso estado, pelo nosso país e mundo afora. E o que nós, como igreja, temos feito para que esses missionários continuem abrindo suas bocas livremente, para que possam pregar o Evangelho? O auxílio da igreja é liberdade para o pregador em missão. Um pregador que não tem que se preocupar com comida, o que eu vou comer amanhã? Um pregador que tem sua roupa, um pregador que leva a mensagem do Evangelho, sabendo que ele está bem alimentado, bem vestido, sabendo que tem condição de ir e voltar. Muitos missionários, eu ouvi relatos de alguns, quando vão para locais com muita dificuldade financeira, eles não estão levando simplesmente o alimento deles, muitas vezes eles vão para dividir o seu próprio alimento com os outros, e os outros são poucos, porque ele não tem como alimentar todo mundo que chegou para pedir um prato de comida, realmente com fome. E o que nós como igreja temos feito com todos esses Paulos que têm sido aprisionados, algemados ou calados, porque nós não permitimos que ele avance mais uma légua para pregar o Evangelho? Quantas vezes eu não sou a prisão domiciliar do missionário? Quantas vezes não sou eu aquele que faz com que a mensagem do Evangelho não seja livre? Quantas vezes a culpa não é minha? Quantas vezes eu não sou Roma que impede Paulo de pregar aos gentios? Será que eu sou uma algema para o Evangelho? Será que eu sou uma amarra para o Evangelho? Será que eu sou aquele que impede que a mensagem da salvação avance mais um tempo? Quem sou eu nesse trajeto? Quem sou eu nesse processo? A igreja que ampara, a igreja perseguida, participa com ela do sofrimento. E nós vimos isso aqui, Paulo falando a Filipos. Nós vimos no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: vocês participaram comigo do meu sofrimento. Paulo disse que quando ele recebeu esse auxílio, isso foi um bálsamo, isso foi algo que foi confortável, isso foi algo que fez com que Paulo se sentisse melhor. O verso 14, ele diz exatamente isso. Ele fala: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Uma igreja que abraça um missionário no local perseguido, ou não, é uma igreja que participa com ele como suporte e apoio, é uma igreja que sustenta a mensagem do Evangelho pela boca de alguém que teve a ousadia de ir. Nós não podemos lembrar de missões só nas épocas em que elas são citadas nos púlpitos. A gente precisa ser uma alavanca, uma catapulta, ou algo que auxilie, uma roda. Pense em algo que auxilie, que certo objeto que tenha sua complexidade possa se mover. Nós precisamos ser parte disso. Ou a roda, ou catapulta, ou alavanca, ou combustível, chama do que quiser. Você só não pode ser o freio. Quantas pessoas já puderam ouvir sobre a liberdade em Cristo a partir de você, ou da sua boca, ou do seu patrocínio? Quantas? Quantas já puderam ouvir da liberdade em Cristo? Você se sente bem quando um missionário tem que se virar sozinho? Eu costumo falar com a minha família, e gente, eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer isso. Eu falei uma vez com a minha filha mais velha, com a Maria Cecília e com a minha esposa, a Ju, eu disse para elas: não faça nada por pena, porque quando você faz alguma coisa com pena, você está ajudando você faz como quem fez para tirar um peso da consciência. Ai, que dó, dei uma moeda. Ai, que dó, dei um pão com manteiga. Isso não resolve o problema, isso só traz um pouco de alívio, às vezes. Não, lá em casa eu costumo dizer: não trate as pessoas por pena, mas com compaixão, com empatia. Viva a dor do outro,
e amanhã você vai dar um pão outra vez. Porque um pão não mata a fome, um pão alivia um momento de fome. Uma moeda não mata a fome, mas pode aliviar em um momento de dor aqui, ó. Mas a gente aprende mais coisas nesse texto. A gente sabe que a gente leu sobre um apóstolo livre no sofrimento. E aqui é um antagonismo da mensagem paulina. O apóstolo, ele nos dá uma reviravolta nesse texto. Ele diz para os cristãos de Filipos que o cristianismo nem sempre vai ser uma religião de calmaria, e está tudo bem. Ele faz uma lista. Ele já teve fartura e agora está tendo necessidade. Depois ele diz: eu já tive alimento e fome, prosperidade e pobreza. Eu sei como é viver em todas essas situações. Mas sabe por que eu estou de pé? Não é porque eu fui rico e agora estou pobre. Não é porque eu fui livre e agora estou preso. Não é porque eu tive fartura e agora eu estou na miséria. É porque eu posso tanto ser rico quanto ser pobre, tanto ter barriga cheia quanto ter nada para comer. Qualquer uma dessas coisas, eu só posso, porque é o Senhor quem me fortalece. Se não for o Senhor para que nós estejamos de pé, se não for sua misericórdia nos sustentando, nós vivemos só para o dia da nossa morte chegar. Viver para que um dia morramos. Contar os dias até que o último dia chegue. Viver só para morrer. Com o Senhor, nós temos mais do que isso. Porque nós podemos todas essas coisas. Porque Ele nos fortalece. Aliás, nós sabemos que naquele grande dia, não será o último, mas o primeiro de uma eternidade. Se é que a eternidade começa. Porque o fim para nós é apenas o começo. Então nós não vivemos mais aproveitando a vida que temos para um dia morrermos. Não. Nós aproveitamos a boca que Deus nos deu para pregar o Evangelho, para que todos aqueles que creem em Cristo tenham conosco vida eterna com Deus. Porque não se espante, meu irmão, não se espante, minha irmã, todos nós, salvos e condenados, todos nós somos eternos. Basta saber se estaremos ao lado de Lázaro ou se estaremos do lado do rico da parábola. Mas eternos, todos somos. Próximos a Deus ou afastados de Deus? Como será a nossa eternidade? Nós somos eleitos, mas e aí? Vamos ter um céu pocket? Vamos viver numa nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde nós ficaremos só a gente? A palavra de Deus diz que o Senhor em certa altura disse que na casa de meu pai há muitas moradas, não haverá, há muitas moradas. E se não houvesse, eu teria dito, eu vou preparar lugar. Há muitas moradas, não são só as nossas moradas, são muitos cômodos nessa casa, na casa de meu pai. Não é no terreno, nem na cidade, nem no estado, nem no planeta, é na casa de meu pai há muitas moradas. É um cômodo para você, um cômodo para mim, e um cômodo para uma pessoa que ainda não escutou da minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu, assim como Paulo, eu preciso entender que mesmo passando por um sofrimento, eu ainda continuo livre, porque eu sou salvo, eu sou eleito, eu recebi a dádiva da promessa de Deus, da salvação, o sangue de Jesus, Ele me limpou, mas limpa mais gente, porque o sangue de Jesus é potente para salvar ainda mais. Paulo listou suas necessidades, Paulo também listou as suas bênçãos,
E ele afirma que ele pode passar por todas essas coisas e passa de pé, porque o Senhor fortalece Paulo de pé. O Senhor fortaleceu Paulo naquele momento. O Senhor não abandonou Paulo em nenhum minuto, em nenhum segundo. E o apóstolo fez o mesmo. Não abandonou Deus em momento nenhum. E sabe o que mais? O evangelho encontrou liberdade na prisão. Como eu disse no início, o Rorschach, quando estava preso, ele virou para os outros presos. Ele sendo o herói, ele era um antagonista ali. Ele disse: vocês não entenderam, no filme, né? Vocês não entenderam, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo, porque eu sou o terror nesse lugar. A mensagem do evangelho teve liberdade na prisão paulina, e o prisioneiro missionário teve acesso a um local inesperado. Não era Paulo que estava preso com os carcereiros é que estavam presos com Paulo. E Paulo evangelizou todos da casa de César. Todos os da casa de César. Seus algozes viraram seu alvo. Paulo não furtou a mensagem do evangelho àqueles que apertavam as suas algemas. Quanto de perdão você acha que esse homem conseguiu para poder pregar salvação àqueles que prendiam as pessoas que iam lá levar uma comida para ele, um pedaço de pão ou uma capa para o frio? Quanto de perdão Paulo dedicou àqueles homens que o mataram? Quanto de perdão Paulo entregou para esses homens que iam todos os dias amando de César: vigia esse homem, que nada chegue até ele, e prenda todos aqueles que vierem ajudá-lo. E Paulo disse: Jesus Cristo é o Senhor, não é César. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E muitos daqueles soldados, os da casa de César, se renderam a Cristo. Meus irmãos, a gente não perdoa nem quando não sobra bife. Ainda mais bife, está caro, né? Tem tempo que eu não mordo um bife. Eu vou falar uma carne, ovo, né? Que nem café, nem bife, né? Tá difícil. Em casa, ovo cozido. A gente coloca um temperinho no ovo cozido, a gente coloca orégano e fala que é pizza. Quanto de amor Paulo não dedicou àqueles que o mantinham na prisão. E quem você precisa perdoar assim? Talvez um vizinho, bem indiscreto, para dizer o mínimo. Talvez é um parente que fez com você o que você não suportaria, falou mal de você para todo mundo. Talvez é um colega de trabalho que contou uma mentira a seu respeito e o seu nome caiu na boca do povo. O que você precisa perdoar para que a mensagem do evangelho se fortaleça onde você está? O que está te prendendo? O que está te prendendo? Porque uma cadeia não foi suficiente para prender Paulo. Paulo entendeu que ali era o campo missionário dele. Você entendeu que onde você está, você é um missionário? A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. O embaixador é aquele que representa uma terra estrangeira em outra terra. Nós não somos daqui. Nós representamos um reino. Você é o embaixador? Você é um embaixador em casa, você é um embaixador na sua escola, na sua família, no seu trabalho, na rua. Você é um embaixador? Você é como Paulo, que nada prende a sua voz, e onde você está, mesmo sendo o momento mais difícil da sua vida, os últimos momentos da vida, você ainda levanta a sua voz, dá um abraço de perdão e diz que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça na vida daqueles que estão com espadas, armas ou mentiras a seu respeito. Como que você age? Porque Paulo não só perdoou aqueles que apertavam suas correntes, ele pregou liberdade
aqueles que o mantinham na prisão. Bendito seja Deus pela vida do apóstolo, porque o Evangelho é liberdade. É a conclusão desse texto. O Evangelho é liberdade. Quem prega o Evangelho prega a liberdade. Não somos mais presos ao pecado, somos livres do inferno. E o pior do inferno, meus irmãos, não é fogo. O pior do inferno não é a companhia de Satanás. O pior do inferno é a distância de Deus. Nós somos livres disso, porque alguém um dia contou para nós que existe salvação em Jesus. Quem ouve isso pode ser liberto. Quando a gente envia paz. A paz que excede todo o entendimento. Quando a gente fala de paz e liberdade. Uma paz que acontece em momentos de grande tribulação, como aqui Paulo. E onde você tem atuado nesse processo? Você tem atuado como Paulo? Ou você tem sido carcereiro, tentando impedir a mensagem do Evangelho? Onde que nós estamos atuando nisso? Nós somos o carcereiro que prende Paulo, ou nós somos Paulo que evangeliza o carcereiro? Quem é você hoje? Tanto os que enviam, quanto os que foram enviados, assim como ouviram a igreja de Filipe, sabe que a graça do Senhor Jesus Cristo está com o nosso espírito, até que Ele venha. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus, porque só Ele é o Senhor. E bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, foi pregada a Tua palavra, que ela confronte os nossos corações, que nós sejamos uma igreja assim como Paulo, que não há amarras, não há correntes que nos prendam, que a gente ame e perdoe, e que a gente pregue o Evangelho até para aquele que quer o nosso mal, até para aquele que parece que quer o pior para nós, que nós não furtemos a verdade do Evangelho para ninguém, que nós não façamos acepção de pessoas, que nós vivamos como o Senhor viveu, que nós vivamos na terra assim como o Senhor viveu na terra, que a gente siga o Teu exemplo, que sejamos a Tua imagem e Teu exemplo, que sejamos cópias de Cristo, Pai. Pai, nos ajude a ter fé nessa verdade, Pai, que a gente caminhe conforme a Tua palavra, que a gente ande contigo, e que a nossa boca seja o arauto da Tua vinda, que nós sejamos, Pai, anunciadores da Tua paz, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, e as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus, esteja com toda a igreja que proclama que só o Senhor é Deus, não só hoje, mas para sempre. Amém.